Jesus disse às multidões: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, estamos acostumados ouvindo Jesus com exemplos, com parábolas muito práticas. Na verdade, Jesus usava uma terminologia baseada, sobretudo, na vida prática, nos trabalhos da época. Não existiam as indústrias. As pessoas viviam como pescadores, agricultores, semeadores, pastores, vida do campo. E assim as pessoas entendiam muito bem onde Jesus queria chegar com o seu ensinamento. Este trecho do Evangelho nós já ouvimos domingo passado, uma bela coincidência, e mostra claramente que cada um de nós é chamado a usar um dos dons gratuitos que Deus nos dá a partir do nosso nascimento, o dom da inteligência, o dom da vontade, o dom da liberdade. Este homem que encontra um tesouro no campo, vende tudo para comprar aquele campo. Talvez não é um bom agricultor, talvez não sabe como fazer para semear, mas sabe que lá dentro, naquele campo, tem um tesouro escondido. Aquele homem que vai à procura de pérolas preciosas faz a mesma coisa. Vende todos os seus bens para adquirir aquela pérola de grande valor. Domingo passado, o evangelista Mateus, autor deste trecho do Evangelho, acrescentava uma terceira parábola. Dizia, o reino dos céus é como os pescadores que lançam as redes, depois puxam as redes para a praia e separam os peixes. Os peixes bons que vão para o consumo são colocados em alguns cestos. O peixe que não presta é eliminado. Mais uma vez, o uso da inteligência humana diante de tudo que está ao nosso redor. Interessante uma frase que se repete nas duas parábolas de hoje. Olha, o homem que encontra o tesouro, como também o homem que encontra uma pérola preciosa, vendem tudo o que eles têm para adquirir aquele tesouro. Encontramos uma passagem de Jesus onde o mesmo Jesus diz, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e depois segue-me. Quando aquele moço se aproximou de Jesus, ele disse, Jesus, quero ser sincero, eu observo os mandamentos, procuro não atrapalhar a vida de ninguém, me sinto até bem fazendo obra de caridade. O que é que me falta para sentir a realização de um ideal, sentir-me bem melhor? Jesus olhou na cara deste moço e disse, vai, vende todos os teus bens, dá tudo aos pobres, depois vem e segue-me. Mas sabemos qual foi a imediata consequência. Aquele moço que com tanta sinceridade tinha feito aquele pedido para Jesus, virou as costas, se afastou, foi embora, disse o Evangelho, porque era rico e não sabia despojar-se dos seus bens materiais. E Jesus ficou muito entristecido e soltou algumas frases
bastante pesadas, como é difícil para um rico entrar no reino do céu. E acrescentou, é mais fácil que um camelo, era um animal de transporte daquela época, bem grandão, um camelo passe pelo furo de uma agulha, olha que frase, do que um rico entre na pátria do céu. Jesus não tinha e não tem nada contra a riqueza, mas tem tudo contra o apego demasiado às riquezas, sabendo que os bens passageiros são todos transitórios. Temos que fazer de tudo para adquirir aqueles bens que nunca nos serão tirados e que serão uma grande garantia para a nossa chegada na pátria do céu. Jesus hoje continua insistindo sobre o bom uso correto dos 3 dons gratuitos que recebemos: a inteligência, a vontade e a liberdade. Interessante, apelando mais uma vez à liturgia desse domingo passado, quando na primeira leitura temos aquele diálogo belíssimo entre Deus e Salomão. Salomão que havia construído um templo fabuloso, orgulho até da piedade religiosa do povo judaico. E Deus que lhe disse, olha, pode pedir um qualquer favor celeste que eu vou dar-te de bom gosto pela obra que você realizou. E Salomão não pediu longos anos de vida. Não pediu uma brilhante carreira de sucessos na sua vida de chefe, mas pediu única e exclusivamente o dom da sabedoria. Porque através deste dom sabemos administrar com fidelidade e com justiça todos os demais dons que Deus nos dá. Portanto, temos que agradecer a Deus. E, ao mesmo tempo, como acontece todos os dias, especialmente no começo da Santa Missa, quando nós pedimos perdão a Deus, é porque às vezes não colocamos a inteligência como prioritária. Às vezes colocamos as nossas emoções, ou até os nossos impulsos, ou às vezes a nossa situação nem digamos, muito estável, até com o sistema nervoso. Hoje Jesus nos convida a sermos pessoas bem ponderadas, a saber administrar estes dons gratuitos. Não precisa ter um título de estudo para entender que quando se encontra um tesouro, nós também somos capazes de vender tudo para poder adquirir aquele tesouro. É a inteligência humana que nos leva a isso, como também quando se trata de possuir ou de encontrar uma pedra preciosa. Meus amigos, quanto mais nós refletimos a respeito destas qualidades que Deus nos dá, mais sentiremos dentro de nós a alegria de estar ao lado do Senhor, de amá-lo assim como Ele merece. Sentiremos, sobretudo, a satisfação de fazer qualquer gesto de caridade que caracteriza o nosso modo de ser e de agir como cristão. O mesmo autor do Evangelho de hoje, Mateus, no capítulo 25, manifesta em 2 belíssimos parágrafos a realização do ideal cristão, feito de uma multiplicação de tantos gestos concretos. Ele diz o seguinte, e tomara que isso aconteça para cada um de nós aqui presentes, como também para todos nós que nos acompanham através da televisão. Será Deus Pai, na hora de prestar conta da nossa vida aqui na terra, que dirá para cada um de nós, vinde, benditos, porque eu estive com fome, com sede, de passagem, sem roupa, doente, preso. Você me visitou, me hospedou, você me alimentou. E nós perguntaremos para Deus Pai, mas quando foi que tudo isso aconteceu? E Ele responderá, todas as vezes que vocês fizeram isso
para qualquer dos meus irmãos lá na terra, foi para mim que vocês o fizeram. E a igreja, que sabe interpretar perfeitamente a palavra de Deus, formulou no catecismo as 7 obras de misericórdia corporal, baseadas neste trecho do Evangelho, e também nas 7 obras de misericórdia espiritual. Vamos lembrá-las porque é muito importante para nós conhecer, para depois praticar. As 7 obras de misericórdia corporal: dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, alojar os romeiros, visitar os doentes e os presos, remir os cativos dos vícios e sepultar os mortos. E estas 7 obras de misericórdia corporal são acompanhadas, fala o catecismo, pelas 7 obras de misericórdia espiritual. Quais são? Dar bons conselhos, instruir os menos esclarecidos, corrigir os que erram, confortar os aflitos, suportar a fraqueza do próximo, perdoar as ofensas e rezar pelos vivos e pelos mortos. Gente, temos um quadro completo, perfeito, ao alcance de cada de nós. Não precisa um título de estudo ou sentir-se diferente dos outros, porque diariamente os nossos olhos se enxergam. Sabemos que nada passa despercebido diante de Deus, que, dizia o evangelista, sabe até o número certo dos nossos cabelos, até aquele copo de água que nós oferecemos para uma pessoa que nos pede, tem a sua recompensa. São as 7 obras de misericórdia corporal e as 7 obras de misericórdia espiritual. O cristão que sabe usar muito bem o dom da inteligência gratuita que recebe da parte de Deus, não pode absolutamente ficar de braços cruzados diante desta aula que Jesus nos dá diariamente, porque são múltiplas as oportunidades de praticar o bem. Meus irmãos, sejamos nós também inteligentes. Talvez não temos nenhum tesouro escondido num campo vizinho da nossa casa, mas temos o tesouro da nossa inteligência que devemos aproveitar no máximo para fazer o bem que nunca nos será tirado e, sobretudo, para dizer a Deus: apesar dos meus limites pessoais, Senhor, eu te quero bem, eu sei que posso ser um instrumento nas tuas mãos para operar sempre o bem e para um dia viver eternamente ao teu lado. Agradeçamos a Jesus por esta breve reflexão. Seja louvado Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.